A psoríase é uma doença inflamatória da pele que não tem causas definidas e também não tem cura, mas tem tratamento. No programa de hoje a gente vai conhecer as características dessa doença e saber que quem convive com ela também convive com preconceito. Ele é cabeleireiro e mora em Caratinga. Arlindo José Moreira conversa com a gente hoje sobre sua história com a psoríase. Então, a primeira vez que a gente não conhecia na época, apareciam umas bolinhas no cotovelo, nessa área onde está mais afetado, assim. Foi o primeiro lugar que apareceu, eu tinha por volta de 7, 8 anos, mais ou menos. E desses 40 anos eu convivo com ela. No início desse aparecimento foi mais complicado, eu era criança, as pessoas ficavam te olhando meio atravessado, dependendo do lugar que você chegava, você era mal visto, mas com o tempo a gente vai aprender a lidar com ela. Na verdade, eu fui saber que era psoríase, eu já tinha 19 anos. Eu convivia como se fosse uma alergia e ela só dava na ponta dos cotovelos e no joelho. Ela não tinha dado de uma maneira mais... Ela era bem branda, vamos falar assim. Quando eu comecei a sentir o tiro de guerra, né, comecei a ficar mais agitado, ter mais preocupações, ela estourou no corpo todo. Foi aí que eu diagnostiquei que era psoríase. Deu na barriga, pegou dessa parte aqui assim, até na aba, essa parte toda do antebraço e no braço, na panturrilha, no joelho, na dobrinha assim, na parte da bunda. E aí que eu fui descobrir, que foi diagnosticar que era psoríase. Eu já tinha 19 anos. Até então, eu achava que era uma alergia, usava um creme, um médico falava uma coisa, outro médico falava outra, mas não tinha um diagnóstico preciso. Aos 19 anos que eu fiquei sabendo realmente que era psoríase. E também descobri que na minha família tinha outros casos de psoríase. Meu avô, tio, primos. Aí você vai lidando melhor com a situação. No meu caso especificamente é porque ela era muito branda. Ela não incomodava tanto, ela dava só pequenas casquinhas no cotovelo. Como eu trabalhava no serviço de balcão, eu falava, isso é porque você fica com o braço apoiado o dia inteiro no balcão. Ah, isso é braço de preguiçoso, aquelas brincadeiras. Mas não era, já era psoríase mesmo, mas ela não era diagnosticada. Quando ela veio de maneira mais agressiva, na época não tinha muita informação como tem hoje, o que a gente fazia? Usava camisa de manga comprida, não ia em clube de jeito nenhum. Às vezes quando ia em cachoeira, alguma coisa, ficava mais afastado, porque o pessoal não conhecia. Quando ia a algum lugar muito público, o pessoal mesmo afastava da gente, ficava com medo, não sabia o que era. Mas aí, à medida que você vai tendo mais informação, vai tendo mais conceito e conhecimento do que é, você vai descobrindo que ela não pega, é uma doença autoimune, que é uma inflamação da célula. E aí você vai ficando mais relaxado também. Normalmente eu uso um creme, fica bem sequinho, a pele fica bem limpinha. Hoje eu não passei para mostrar como que fica. Normalmente o lugar que dá a psoríase, ela fica avermelhada, de forma parecendo uma feridinha, ou ela fica de forma sequinha, assim, uma pelinha que se você puxar assim, ela acaba saindo. Se você usar um creme, uma base mais oleosa, ela fica lisinha, nem parece que você tem lesão nenhuma. Nessa parte aqui, de tanto da psoríase, eu desenvolvi um vitiligo no lugar. Porque a pele vai trocando, e aí começa a não reconhecer mais, aí dá o vitiligo. Há uns anos atrás, dava as crises de estresse, aí tinha a sobrancelha na orelha, assim, aqui assim. Aí fui conhecendo alguns tratamentos, vai no médico, usa corticoide, usa uma coisa, usa outra. Até que eu descobri um tratamento que para mim tem dado muito certo, que é a homeopatia. Há uns 5 anos atrás eu não conseguia nem fazer esse movimento com as mãos de tanta psoríase. Hoje tem só na pontinha dos dedos. E mesmo assim, posso falar que é nem 5% do que eu tinha antes, entende? Olha, hoje ela não interfere em nada. Hoje eu convivo muito bem. Se alguém perguntar, eu tenho capacidade de explicar o que é e ponto final. Mas alguns anos atrás eu tinha dificuldade até de falar desse problema. Eu achava que era um problema só meu e na verdade não é um problema
É uma disfunção genética, vamos falar assim, é uma doença autoimune que algumas pessoas podem vir a desenvolver e outras não. Muitas pessoas, o organismo se defende de algumas maneiras e o meu se defende com a psoríase. Então, no início, na minha fase de... quando a gente está com 20 e poucos anos, você fica mais ansioso, mais querendo resolver a vida de uma maneira mais rápida, foi mais difícil lidar com essa doença, pelo preconceito, pela falta de informação que às vezes eu mesmo que precisava de ter e não tinha, às vezes por falta de uma campanha pública de um governo, de explicar o que é a doença, por que ela acontece, como que ela acontece, como que ela é contraída, ela não é transmissível, é uma doença de fator genético. Então, por essas faltas de informação, você acaba mudando alguns hábitos seus. Mas graças a Deus, com o tempo fui desenvolvendo e hoje eu me lido muito bem com ela. Não tem problema nenhum com a psoríase. No início dessa doença, assim, muita gente fala, passa isso, usa aquilo, aí você vai fazendo aqueles laboratórios caseiros. A primeira vez que eu tive contato com o médico, aos 19 anos, que diagnosticou a psoríase, a gente fez um tratamento com uma pomada chamada Psorex. No início foi muito bom, limpou, secou tudo, mas depois veio aquele efeito rebote. Ela aumentou mais ainda. Aí fui tentando alguns tratamentos alternativos. Lá em São Paulo tinha um médico cubano, ele fazia chama peixe terapia. Você vai num tanque, o peixe fica mordendo, ele ativa a circulação e a cicatrização. Funcionou enquanto você faz o tratamento, volta. Posteriormente eu fiz um tratamento com Daivobet e Daivonex, que são umas pomadas conjugadas, uma de dia e uma de noite. Funcionou muito bem, sarou, fiquei um tempão sem ter, mas aí ela voltou de novo. Aí foi quando eu comecei o tratamento com homeopatia, já tem 3 anos, é um tratamento longo, mas dos que eu já fiz até hoje é o que tem mais surtido efeito. Eu também sei que existe hoje no mercado algumas drogas novas, algumas injeções, até o governo que fornece essas injeções, que tem um tratamento mais eficaz, mas eu particularmente ainda não experimentei. Então, eu gostaria de deixar assim, para aquela pessoa que possui, que tem esse problema, de enfrentar esse problema. Não adianta você se esconder atrás de roupa, não sair de casa, não vou nisso por causa disso, não vou fazer isso por causa daquilo. É uma doença que ela não ataca ninguém. Se você deixar, ela te ataca. Então, você tem que aprender a conviver com ela e fazer ela parte do seu dia a dia, e ela acaba sumindo. É como se você usasse ela como um aliado para você se despertar para a vida, sabe? Não deixar essa parte da doença eu não vou fazer isso por causa da psoríase, eu não vou fazer aquilo por causa da psoríase. Aí daqui a pouco você não vive mais por causa da psoríase. Quando você vê alguma anomalia em outras pessoas, é normal ter curiosidade. O ser humano é um ser curioso. Tenha coragem, pergunte, não julgue, não tire conclusões sem saber o que é. Às vezes é uma limitação, às vezes é uma coisa de nascença, às vezes não é nada. E aí você bloqueia aquela pessoa, ajuda a destruir a imagem daquela pessoa sem dar o direito de resposta. Eu acho que é isso que tem que mudar. Se você sente que a pessoa está com dificuldade em relação a determinada coisa, é melhor você ajudar e não criticar, entendeu? Nesse sentido, eu acho que é bem legal essa mudança de atitude. Porque se você julga sem dar oportunidade de defesa, você já está massacrando outra pessoa. O dermatologista Daniel Gineliu continua com a gente no próximo bloco com um papo sobre psoríase. A gente acabou de acompanhar a história do Arlindo, que tem psoríase desde quando era criança. Ele é um dos mais de 5 milhões de brasileiros que convivem com a doença e, assim como ele, também tem dificuldades de ter diagnóstico e tratamento para essa doença. A gente vai conversar sobre esse assunto e outras dúvidas também com o dermatologista Daniel Gineliu. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. Prazer tê-lo novamente no Saúde em Dia. Já tinha um tempinho que o senhor não vinha aqui conversar com a gente. Estou com saudade já. Um prazer ver eu estar aqui. Então, doutor Daniel, realmente a psoríase é difícil de ser diagnosticada e também é confundida com outras doenças dermatológicas? Ela é confundida com outras doenças dermatológicas, sim. Tem um diagnóstico diferencial dela. Mas não é uma patologia com diagnóstico difícil, não. Um diagnóstico clínico, né? Então, a gente vê as lesões, ela tem algumas características, né? Que são dela,
Então não é muito difícil o diagnóstico não. Existem tipos diferentes de psoríase. Então assim, existe a psoríase, normalmente ela não dá em área de dobra, mas existe a psoríase invertida que dá em região de dobra, e pode dar na axila, pode dar na virilha. A psoríase normalmente são placas, mas existe a psoríase em gotinha, que é chama psoríase gutata. Então isso aí talvez possa confundir, mas basicamente o diagnóstico não é tão difícil não. São aquelas lesõezinhas em placa, vermelhas, altinhas, com descamação branquinha, no joelho, no cotovelo, as lesões no couro cabeludo, né? Tem os locais de predileção, então o diagnóstico é até tranquilo. E tem algumas pessoas que têm maior predisposição a ter psoríase? Teoricamente, você já tem essa predisposição até o problema. A psoríase, a etiologia dela, embora seja desconhecida, ela é multifatorial, né? Pensando que a psoríase é uma doença autoimune, de causa desconhecida, então a gente não sabe qual que é o fator etiológico, e isso, toda patologia que a gente não tem a etiologia dela, se a gente não sabe a causa, o tratamento fica muito mais difícil, né? Então, e a psoríase é assim, não tem cura, né? E é uma doença sistêmica. A psoríase, a gente tem que ter na cabeça que a psoríase não é uma doença da pele, a psoríase é uma doença do corpo. Então, quem tem psoríase, quando se faz o diagnóstico de psoríase, não é grave, mas tem que olhar porque tem várias doenças que estão associadas, problema cardiovascular, artrite psoriática que vai aparecer lá no futuro. Então, assim, tem que ser investigado isso tudo. E o mais importante, a psoríase não é contagiosa, né? Então, psoríase não tem contágio. Eu acho que fica esse estigma, né? Você fala, né? Você conversou com o paciente e tudo, então psoríase não pega ninguém. Você pode encostar, pode passar a mão, pode abraçar, que psoríase não vai passar para ninguém, não. Eu acho que um dos maiores problemas que a pessoa que tem psoríase passa, além do incômodo mesmo na pele, é a questão do preconceito. A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. Doutor Daniel, existe algum gatilho que desencadeia a doença? A pessoa não tem nada e em alguma fase da vida a doença aparece? Sim, e esses gatilhos são muito estudados, né? Então, a maioria das doenças autoimunes tem esses gatilhos. Então, assim, as pessoas muitas vezes associam a psoríase ao estresse, à ansiedade, mas o que acontece? O estresse, a ansiedade não é a causa da psoríase, é um gatilho, né? Tem um monte de paciente que fala, vou comer carne de porco, vai apresentar lesão. Já tem estudo mostrando que esse aumento de ingestão de proteína pode ser um gatilho também para aparecer a lesão. Então, assim, o próprio paciente ele vai ver esse gatilho. Então, assim, um exemplo prático, simples de entender, é a pessoa que tem herpes. Então, a psoríase é assim, o paciente mesmo ele vai vendo quais são esses gatilhos. Então ele, Daniel, eu vou comer a carne de porco, vai aparecer psoríase. Para aquele paciente vai aparecer, eu quando estou muito estressado aparece a psoríase. Quando eu faço uma dieta aparece a lesão. E aí o próprio paciente vai se contendo dentro da informação que ele tem. Eu sempre falo que o paciente já chega para a gente com essas informações todas prontas. Vai, né? Conhecendo o próprio corpo. Isso, né? E ele vai passando para a gente essa informação e ele mesmo vai descobrindo quais são esses gatilhos. Mas aí você comentou na situação do paciente que já tem a doença. E quando ele não tem a doença e em determinada época da vida a psoríase aparece. Isso. Tem algum desses fatores também gatilho para a psoríase aparecer pela primeira vez? Teve uma grande perda, muitas vezes teve um estresse muito grande, né? E isso ali foi aquele gatilho para a lesão aparecer. Eu já tive paciente, se não me engano, com 80 e poucos anos, quando teve a primeira lesão psoriática, né? Então, você já vem marcado geneticamente por isso, e em alguma época da sua vida você vai ter esse gatilho, né? Esse genótipo, vai ter um fenótipo e vai mostrar a função dele. Mas pode acontecer com qualquer um? Com qualquer um é predisposto, né? Então tem a questão genética mesmo. Isso, se você não tem essa predisposição, você não vai ter psoríase, né? Embora a psoríase atinja, aqui no Brasil a estatística é um pouco mais baixa, mas é por volta de 3% da população mundial, é muita gente. Né? Aqui eu acho que é 1,5%, 2%, não tenho certeza. Desde 2016, a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela promove uma campanha, né, de conscientização da psoríase. Que é no dia 29 de outubro. Eu ia falar que é em outubro, acho que é 27, 29, dia 29. Alguma coisa assim. E esse dia é muito importante pela questão que você comentou do preconceito, né, em relação... Esse dia é próprio para falar sobre o preconceito da psoríase e também para levar mais informação para quem não conhece a doença. Além desse tipo de iniciativa, o que mais que a gente pode fazer, doutor Daniel? Eu acho que, assim, os dois grandes pilares, eu acho, nessas campanhas são o paciente, para fazer o diagnóstico, para procurar o médico, quando ele, né,
para saber o que é o problema e para tratar aquele problema, mesmo porque a gente sabe que tem outras patologias envolvidas, não é só aquela plaquinha na pele que às vezes incomoda, às vezes não. E a população em geral para conviver melhor, para não ficar esse estigma mesmo do paciente, né, de ser contagioso, essas coisas. Então, para conscientizar que é uma doença não contagiosa. Eu acho que esses dois pilares aí, para você fazer o diagnóstico e para conscientizar a população em geral que não é uma doença contagiosa, que você pode ter o contato, pode ter o convívio, né? Não tem problema nenhum. Não pega, né? Não pega, não pega. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do preconceito no Conexão Saúde. Oi, gente! Tá na hora do Conexão Saúde desta semana e se você tem ou conhece alguém que já manifestou a psoríase, sabe também que existem algumas desinformações por trás dessa doença. Inclusive, tem um estudo internacional feito por um grupo farmacêutico que descobriu que o Brasil é o segundo país no mundo em que os pacientes sofrem maiores impactos da doença. Isso por causa da falta de conhecimento sobre o assunto. O primeiro país que aparece nessa lista é a Arábia Saudita. A pesquisa ouviu mulheres e homens de 26 países diferentes e 96% dessas pessoas disseram que sentem preconceito por causa da doença. Mais da metade dos brasileiros que participaram desse estudo disseram que a doença interfere negativamente, principalmente no trabalho. Outra informação importante citada nessa pesquisa é que boa parte das pessoas que sofrem com a doença se sentem deprimidas por causa desse quadro. Ou seja, né, vamos praticar a empatia, né, gente? Antes de qualquer coisa, conhecer, buscar informação. A psoríase, ela está relacionada ao emocional, então vai variar muito de uma pessoa para outra. E tá aí mais um motivo para você se informar sobre a doença. Muitas vezes a pessoa só está precisando mesmo se sentir acolhida para aceitar aquela condição. Na internet existem algumas fontes que podem esclarecer mitos e verdades sobre a psoríase, que não tem cura, mas tem tratamento. O site que eu sugiro para você é o psoriasebrasil.org.br. Lá é uma concentração de informações importantes para você entender a doença. Tem conteúdo sobre os possíveis tratamentos, tipos de psoríase, convivência com a doença, reportagens, estudos realizados no Brasil e também no exterior. E o mais interessante desse site é que eles produzem o Cadastro Nacional de Portadores de Psoríase, que é feito para colher números nacionais para ajudar em pesquisas e estudos para novos medicamentos e tratamentos da doença, além de servir como argumento também na hora de proporcionar novas políticas públicas para pessoas que vivem com a psoríase. E o legal é que eles apresentam também um conteúdo bem dinâmico no Instagram, é só procurar por Psoríase Brasil. Para finalizar, tem uma campanha que é promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é a Campanha Nacional de Conscientização da Psoríase. O tema é Solidariedade Contagia, psoríase não. O objetivo é falar que a doença não é contagiosa, tem controle e tratamento para a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Eles, inclusive, têm um site no endereço www.sdb.org.br. O Conexão Saúde desta semana fica por aqui. Até mais! Valeu, Bia, pelas suas informações e hoje elas vieram em cheio de empatia para a gente fazer uma reflexão, né, doutor Daniel? Você comentou, doutor Daniel, sobre a questão dos locais onde a psoríase aparece, que pode ser nas dobras ou não, né? Quem tem a psoríase a psoríase extensa, que é o caso do Arlindo, que participou do programa hoje, qual seria a melhor forma de tratamento? Então, a dobra é um local incomum de ter psoríase. Incomum. Isso mesmo, tá? Seria que a gente chama de psoríase invertida. Né? Os locais comuns são regiões que têm mais atrito. Então, cotovelo, joelho, região lombar, couro cabeludo. Agora, você pode ter a psoríase com extensão enorme, com 60%, 70% do corpo tomado, mas existe uma forma de psoríase também que chama psoríase eritrodérmica. E são os pacientes que têm aqueles sinais, sintomas extracutâneos com a psoríase. Então, aquele paciente com febre, aquele paciente que tem que ser internado com psoríase. Nossa, chega a esse ponto, Isso, então não é só por causa da extensão da lesão que está a gravidade ali, não. Às vezes tem esses sinais, esses sintomas extracutâneos, que aí normalmente esse paciente se interna, graças a Deus não é algo tão comum, tá? Quando você tem só as lesões na pele, essas placas,
a gente tem um arsenal terapêutico hoje. O importante é procurar um médico, porque existe um consenso brasileiro de psoríase, é uma doença muito bem estudada, existe um protocolo muito certinho de como tem que ser feito o tratamento, e sempre tem aquilo, um amigo usou a fórmula tal, outro amigo usou a fórmula tal, e não é assim que funciona. Então é procurar um médico para orientar e fazer a melhor propedêutica, a melhor terapêutica dessa patologia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a psoríase e conhecer alguns tratamentos e a ozonioterapia. No programa de hoje a gente conversa com o dermatologista Daniel Geneliu e a gente está falando sobre psoríase. Ele já comentou que essa doença não é simplesmente uma doença dermatológica, não é, doutor Daniel? As pessoas que têm psoríase, elas estão sujeitas a outras doenças como depressão, obesidade, hipertensão, e eu li também que até doença de Crohn parece, isso é verdade? Isso mesmo, doença de Crohn, isso aí. Por que isso acontece? Isso, então, são doenças que são associadas, a gente chama isso de uma síndrome, né? São doenças que são associadas uma à outra. Então, esses distúrbios cardiovasculares são muito comuns na psoríase, a obesidade é comum, a doença de Crohn, que é uma doença intestinal inflamatória, que né? também é uma doença autoimune. E isso também é uma doença autoimune, então também está associada à psoríase, e a artrite psoriática, né? Associada à psoríase também. Então, a psoríase não é uma doença de pele, a psoríase é uma doença sistêmica, tá? Uma doença que está no corpo todo e tem que ser tratada o corpo todo. A depressão muitas vezes está associada muito mais à qualidade de vida da pessoa por causa da doença, que cai um pouquinho aí, pode acontecer o quadro depressivo. Né? Isso. Você comentou sobre a artrite psoriásica. O que seria essa doença? Isso, chama artrite psoriática. Psoriática. Essa artrite psoriática, né, é uma artrite que está ligada, um quadro de artrite ligado à psoríase. Então, a gente às vezes chega lá paciente que começa com a dor em articulação e já tem um quadro de psoríase e não sabia que estava associado, né? Mas tem alguns medicamentos que a gente usa para psoríase justamente para controlar e para prevenir esse tipo de lesão. E o que tem a ver a psoríase com essa doença? Porque não a psoríase ataca inicialmente a pele, né? E a artrite psoriática as articulações. Isso. É porque às vezes a gente não consegue fazer essa relação, né? Por isso, é mostrando que a psoríase não é uma doença que ataca a pele. É uma doença que ataca o corpo, ela ataca o indivíduo. Entendi. Então, a psoríase não é uma doença de pele, a psoríase é uma doença sistêmica. Então, como que a gente descreve a psoríase? Doença autoimune, não tem etiologia, sistêmica, não contagiosa. Não contagia ninguém. Então, artrite psoriática, vem de psoríase o termo, tá? E psoríase vem de coçar, né? E às vezes psoríase não coça não, tá? Não sintomas é isso. Nem sempre está coçando não. Eu vi relatos de muitos pacientes que utilizam tratamentos naturais e até tratamentos caseiros contra a psoríase. Colocar aveia no local, óleos, esse tipo de tratamento, eles têm retorno? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Existe a sabedoria popular e ela é importante, mas você usar esse tipo de produto numa lesão, e às vezes a gente nem sabe se é psoríase, né? Muitas vezes acontece aí, paciente muitas vezes com um tumor na pele, usando óleo, usando um monte de alternativa, não é viável, não seria inteligente, né? O certo é você procurar um médico, né? O médico está lá, né? Estudando, olhando e fazendo um monte de estudo, e tanta gente, são tantas pessoas tecnicamente, com boa qualidade técnica, que estão envolvidas para o tratamento de psoríase, que não justifica você pegar óleo e jogar ali. Você pode ter certeza que se o óleo resolver o problema, eles vão embalar aquilo e vão vender na farmácia e o médico vai passar uma receita para você desse óleo, tá? Então, assim, não é para passar óleo. E mesmo porque a gente tem o risco de você ter uma lesão secundária. Você vai passando óleo ali, você tem só psoríase, vai dar fungo no local, vai dar uma infecção bacteriana no local. Em vez de ter um problema, você vai ter 2, 3 problemas, tá? Então, procura um médico e se orienta. Eu tenho a psoríase, mas eu passo um óleo para hidratar minha pele. Não, esse óleo você pode continuar usando, mas você vai ter uma orientação de um profissional. Se o carro dá problema, você procura um mecânico. Se dá problema, você procura um médico. Essa questão que eu estou comentando, que eu até vi na internet, a gente joga no YouTube, né, psoríase, e aí vem uma série de vídeos. Tratei psoríase com babosa, aloe vera, e vem N receitas caseiras.
como você falou, né, a gente não pode jogar no lixo a sabedoria popular, mas ao mesmo tempo tem todo esse risco envolvendo você tratar uma doença que você não conhece com alguma coisa que alguém falou na internet que dá certo. É uma doença, é uma patologia, a gente não vai fazer tratamento caseiro para esse tipo de patologia. Você vai procurar um médico, vai conversar, mesmo porque essa lesão que você tem, talvez não pode ser psoríase, né? Então não é porque o vizinho falou que é psoríase, porque o primo falou que é psoríase, procura um médico, conversa, vê o que é a lesão e inicia um tratamento. Esse é o melhor caminho, sempre. Falando em tratamento, a gente foi conhecer uma opção, a ozonioterapia. Vamos ver. Ozonioterapia é a terapia com gás ozônio. Esse gás ele é obtido através de uma máquina que transforma oxigênio, O2, em O3. Essas moléculas de oxigênio, quando se unem, elas se tornam bactericidas, fungicidas, virucidas. Ele é um recurso muito usado atualmente para várias patologias em clínicas e consultórios, principalmente em doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? São aquelas doenças que ainda não têm cura e podem também ser de fundo emocional. Doenças que atacam a imunidade, e a função do gás ozônio nesse objetivo é melhorar essa condição, essa imunidade. Dentre essas doenças autoimunes, a gente tem quem? A psoríase, que é o acometimento da camada da pele, da epiderme, e tratada com ozônio. O uso tópico, também outras maneiras, uso retal, o óleo ozonizado, que a gente pode estar fazendo até conduta domiciliar, as aplicações percutâneas, intradérmicas. Essas aplicações, elas têm contribuído muito para a qualidade de vida e melhora dessas patologias. O ozônio, ele, por ser um antioxidante, ele trabalha, eu brinco assim, fazendo uma associação, que ele age como se fosse um sinalizador. Macrófagos, leucócitos, vem cá, galera! Como se tivesse, imagina você no aeroporto e tem aquele rapazinho com sinalizador ali, aquelas lâmpadazinhas sinalizando para o avião pousar. É como se ele, naquela região, esses dias eu tratei um cotovelo de um paciente, fizemos apenas uma demonstração, né? Ele veio já sabendo o que era, já estava bem informado, e ele quis fazer no mesmo dia e foi só uma demonstração. Mas aquilo ali já foi o suficiente para ele agir como um sinalizador e trazer tudo o que estava precisando naquela área para quê? A nível de regeneração tecidual. Então, regenerar tecido, trazendo aporte para que essa imunidade naquela área específica que está precisando, mudando o quê? A aparência dessa pele que estava com aspecto avermelhado, descamativo e sem corticoterápicos, né? Sem a agressão. Então, tratando com o próprio sistema imunológico do paciente. É nítido que o aspecto da pele fica melhor em um período assim de curto tempo. Agora, existem contraindicações, né? Absolutas e contraindicações relativas. Absolutas, a gente tem que pedir um exame de sangue para saber se o paciente não tem uma carência de uma substância que vai fazer com que ele tenha pouco oxigênio no sangue. As relativas, paciente em diabetes alterado, grávidas, são contraindicações relativas, né, para fazer o injetável, mas a gente é bom solicitar e fazer uma anamnese bem criteriosa. Inalatório não deve ser feito, tanto é que a gente tem um vácuo na própria máquina que faz o descarte, né, ele transforma de novo o oxigênio do ar para descartar. Então, não deve se inalar. Esse risco mesmo dessa carência, né, dessa substância. E no mais, não existe risco, porque é uma terapêutica que vem sendo usada de longa data, com muita publicação científica. Então, já foi estudado muito caso de evolução de paciente, muito que deu certo, muito que não deu certo. Então, nós temos vários follow-ups, muita publicação a nível de curiosidade para o paciente e para o nosso telespectador. Você descobre quem é autorizado, quem pode hoje fazer ozonioterapia no Brasil na ABOZ, ABOZ, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Eu tô lá
na ABOS, e lá também nós temos muitos artigos que o leigo pode ter acesso. Então, qualquer dúvida, quer emergir mais nessa área, sofre de artrite, sofre de psoríase, sofre de outras doenças que podem ser tratadas com ozonioterapia, dá uma pesquisada no site da Associação Brasileira da Ozonioterapia. A legislação nos ampara em estar usando. O COFITO, ele tem todas as resoluções, então a gente está amparado com as leis e estamos aí podendo mudar a qualidade de vida desses pacientes acometidos por essa doença autoimune. As pessoas têm muitas dúvidas, doutor Daniel, sobre os tratamentos, né, como a gente já veio falando. E a questão do sol também envolve essa dúvida, né? Pode ficar no sol ou não pode quem tem psoríase? Pode. Assim, é verdade que psoríase, se você toma sol moderadamente, faz bem, né? O sol faz bem, mas para psoríase, um pouquinho mais de sol faz bem, a psoríase melhora. Agora, se tomar muita radiação, faz mal, ruim também. Piora, e isso vai piorar a lesão. Então, assim, uma das coisas boas para tratar a psoríase, você pode ir para a praia, morar na praia, na beirada da praia, parar de trabalhar, ela um mês. Eu acho que isso qualquer pessoa gostaria, na verdade. Eu vi que a questão do sol para psoríase seria o horário que geralmente não é indicado a gente tomar sol, que seria de 10 às 2 horas da tarde. É verdade que esse horário, para quem tem psoríase, seria o invertido? Isso, porque igual para psoríase o tratamento seria, né, até a fototerapia, então a gente precisa do ultravioleta, tá? Mas a gente tem que pensar também no câncer de pele. Então, essa exposição solar, ela tem que ser, a gente fala uma exposição solar moderada, mas tem que ser acompanhada. Você tem que ter alguém para te indicar certinho como que você vai tomar essa radiação. A gente tem tanto problema hoje com radiação solar, então psoríase, o sol faz bem, mas tem que ter alguém te indicando. A gente tem muito câncer de pele para falar que pode tomar sol indiscriminadamente num horário que você tem mais radiação ultravioleta. Obrigada, doutor Daniel, pela sua participação no programa. A gente falou um monte de informação sobre psoríase e também sobre a questão do preconceito, né, que é muito latente. E espero que o senhor volte com saúde. Só chamar, só convidar. Eu que agradeço aí o convite. Semana que vem a gente volta. Curta, compartilhe o nosso programa nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau!